Esses aqui são os advogados Dr. Diego e Dr. Noel, que estão acompanhando essa mãe e essa menina. Inclusive, tem um caso emblemático, vocês encontraram com elas e souberam desse caso ainda no fórum lá de Sarandi, doutor. Exatamente. Nós fomos fazer uma diligência lá no fórum de Sarandi e, normalmente, estávamos caminhando pelo corredor e nos deparamos, né? Até que ela veio até nós e perguntou, vocês são advogados? E foi contar, foi narrar o seu caso, então nós nos habilitamos nos autos, mas uma coisa que me chamou muita atenção e eu percebi, que depois eu perguntei à mãe, disse, mãe, por que a senhora nos procurou nesse momento? Ela fez, doutor, me desculpe, mas é porque eu nunca tinha visto um advogado negro. Então foi por isso que ela nos procurou e foi nesse momento que nós participamos desse processo, quando ele já havia sido transitado e julgado e, no caso, já está arquivado, né? Quando o senhor fala transitado em julgado, é que o caso já foi encerrado. Isso. Não tem mais o que fazer, doutor, nesse caso? Não há mais o que fazer. Infelizmente, nós sabemos que o objetivo do direito é a justiça, mas o direito é essa coisa positivada, é uma coisa fria. Então, dentro desse aspecto processual, prático, jurídico, técnico, não há mais o que fazer. Agora resta esse sentimento, esse clamor por justiça, que isso daí é esse sentimento, esse ranço que nós temos e que fez com que nós atuássemos nessa causa. Porque nós não somos partidários, nós não estamos vinculados a partido político, nem fazemos política disso. É o sentimento que nos animou a ir a um banco universitário, como negros, e estudarmos. Então, nós estamos movidos aqui por esse impulso inicial, que é a justiça. Eu percebo que o senhor ficou tocado com isso, doutor. Sim. É algo que sensibiliza o senhor. Muito, muito. Até porque eu sou a figura típica, né, dentro das minorias, mas não gosto de vitimismo. Mas sou a pessoa que sou imigrante, então até pelo sotaque dá para se perceber, eu sou de Pernambuco, vim para o sul do país e sou um negro e advogado, que infelizmente aqui no Brasil é quase que você ter uma carta de euforia, é necessário. Muitas vezes, em muitas situações, para que você não seja maltratado, que você seja um negro, mas que tenha um papel, um desempenho social, que nesse caso é uma carteira da OAB, infelizmente. Doutor Diego, esse caso ele foi transitado em julgado. Como o senhor avalia o papel das autoridades nesse caso? Lógico, não vou colocar o senhor contra a justiça, não é essa a minha intenção, mas começando lá da base, o inquérito policial que foi montado nesse caso, foi bem feito, foi bem acompanhado? Como que o senhor analisa? Na verdade, eu analiso de uma forma que, como posso dizer, foi muito boa. A parte da delegacia levaram e conduziram muito bem esse inquérito, tá? Até gostaria de dar meus cumprimentos ao pessoal da Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, que fizeram todo um trabalho muito bom. Só que o que acontece, Márcio, é que as pessoas elas estão despreparadas para lidar com esse tipo de caso, né? Por que despreparadas? Porque parece a questão racial, ela parece uma coisa que está na mídia, está na televisão, ou é algum caso que tem uma repercussão em redes sociais, algum problema com uma companhia aérea, ou com uma empresa, ou com o mercado, mas não, ela está ali o tempo todo, né? Até aproveito a oportunidade muito bem dada pelo programa Pinga Fogo para trazer para vocês aqui os nossos telespectadores, nossos ouvintes, para prestar atenção, para olhar para o lado, para deixar essa cultura do deixa disso. Porque, infelizmente, foi a cultura do deixa disso que deixou as entrevistadas desamparadas. E elas ficaram desamparadas, não teve um cuidado, a gente notou que não teve um cuidado de alguns setores das autoridades constituídas, tanto quanto da defesa na época, e que não pode deixar desse jeito, não dá para deixar Deus dará, tem que prestar atenção e, muito pelo contrário, Márcio, eu não quero desacreditar as autoridades, eu quero dar muito crédito às autoridades, porque com certeza, acredito que depois dessa reportagem, nós teremos um preparo muito maior das autoridades para lidar com esse tipo de situação. Porque deve doer no coração saber que um caso tão revoltante como esse, como a gente fala popularmente, acabou não dando em nada, doutor. Com certeza, porque hoje nós estamos discutindo a questão racial, mas há outras coisas também, há outras características das pessoas que a gente tem que dar uma atenção também, né? É muito revoltante, extremamente revoltante, como disse aqui o doutor Noel que estava aqui do lado. O doutor Noel veio de fora, tá advogando aqui na região, uma situação totalmente diferente. Quando a gente vai para fora também,
né? Então, ou seja, só pela questão de vir de fora, sem pegar certo nessa questão racial, a gente já vê que tem um problema. Imagine as outras questões. E outra coisa, que eu pego muito no pé nesse caso, criança vulnerável, Márcio. A criança é vulnerável, a criança não tem como se defender. Então, até faço um apelo também, novamente, para quem está assistindo a gente. Presta atenção, converse com o teu filho. Às vezes o senhor tem um sobrinho, a senhora tem uma sobrinha, um afilhado que passou por tal tipo de situação. Não deixe isso passar em branco. Tá? Isso pode ser um limitante, isso pode ser uma situação que condiciona a criança e limita ela, condiciona e limita. Nossa, eu não sou capaz, não consigo fazer, eu sou tal coisa. Nós somos adultos, mas são as crianças, a questão traumática, a questão que pesa tudo tal, é bem diferente. Então vamos deixar disso e vamos prestar atenção aí nas reclamações pessoal.